Olá, meu querido e minha querida. Bem-vindo ao Literatura Viral, o podcast em que eu discuto literatura e epidemias. Meu nome é Áureo Lustosa Guérios, eu sou doutorando em Humanidades Médicas e Literatura Comparada na Universidade de Pádua, na Itália. E no episódio anterior, você me ouviu fazer uma resumida história da ficção científica, que não era tão resumida assim, né? Levou uns 40 minutos, mas que abrangeu da Grécia Antiga ao Japão do século X, de filósofos do Islã de 1100 e 1200, até famosos cientistas alemães do Renascimento. E o objetivo desse tour de force, que englobava áreas do globo e tradições literárias que normalmente não são discutidas, era justamente advogar que esse gênero tem uma história muito complexa e muito rica e que tratar ela em isolamento às vezes pode acabar empobrecendo o nosso olhar. Nós não necessariamente devemos olhar para a história do gênero como uma linha, e sim como uma rede. Portanto, sendo parte de uma rede, a obra da Mary Shelley ou do H.G. Wells estão interconectadas com as obras de outros escritores. Eu mencionei como o Ibn Tufayl, por exemplo, talvez tenha influenciado a escritura do Robinson Crusoe, do Defoe. E essa rede vai permitir que a gente deixe um pouco de lado esse mantra do "deles inventaram uma ficção científica" e esse foco excessivo sobre o inventor, o primeiro. Ou seja, a gente vai deixar de lado esse complexo de Big Bang para perceber várias outras relações mais vivas, mais orgânicas. E assim, para discutir um texto do Wells, a gente pode ter que falar de Jules Verne, e a gente talvez tenha que falar de Edgar Allan Poe, e talvez assim a gente chegue num texto do Adolfo Bioy Casares, por exemplo, nosso querido amigo argentino. E é por isso que hoje nós vamos seguir o conselho do nosso querido ET Bilu. Apenas busquem o conhecimento. E vamos discutir os ETs de Varginha da Inglaterra, os Etevaldos londrinos, que estão por todas as partes, senhoras e senhores, no nosso querido A Guerra dos Mundos, The War of the Worlds, de H.G. Wells. Simbora! E lá vamos nós novamente, senhoras e senhores. Mas dessa vez eu vou cortar o blá 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 e eu vou mergulhar de cabeça já de cara no texto do Wells, porque, como vocês sabem, eu tenho um pequeno problema com parênteses e elucubrações de todo tipo. Posso lá em Curitiba eu dizer, também fala mais que o Homem da Cobra, piá? E como o caminho é longo e a via é íngreme, é melhor a gente começar a nossa jornada agora. Então, A Guerra dos Mundos foi publicada no início da carreira do H.G. Wells. Ele escreveu durante um período longuíssimo, a última obra dele saiu em 1941, e essa obra é de 1897, então ele ainda teria outros 40 e tantos anos de escritura pela frente. Mas mesmo assim, ele já havia publicado várias outras obras que são as mais famosas até hoje, como The Time Machine, A Máquina do Tempo, né, de 1895, The Island of Dr. Moreau, né, A Ilha do Dr. Moreau, em 1896, ou The Invisible Man, O Homem Invisível, em 1897, o mesmo ano em que A Guerra dos Mundos foi publicada em jornais, em fascículos, né, conforme era o hábito até então. E ela saiu em livro, então, no ano seguinte, 1898. O Drácula foi publicado pelo Bram Stoker no mesmíssimo ano em que Wells publicou A Guerra dos Mundos. E essas datas são importantes, elas não são uma mera coincidência, porque a gente pode argumentar que ambas as obras tratam do que a gente chama de invasion literature, né? Então é literatura de invasão. Em ambos os casos nós temos uma invasão da Inglaterra e na realidade de Londres. No caso do Drácula, por um vampiro vindo do leste, do Oriente, né? É a Romênia, mas é imaginado como se fosse a Índia ou a China, parte desse projeto de orientalismo que eu já mencionei em episódios anteriores. No caso do Wells, a ameaça vem de fora, e esse de fora não é o de fora da Europa, como é no caso do Drácula, mas é de fora do planeta Terra. É uma ameaça alienígena. E vale a pena aqui a gente lembrar que alius em latim significa outro e alienus significa que pertence ao outro, mas depois ele passa a significar exótico, estrangeiro. Então, em latim, alienígena é o estrangeiro, é uma manifestação de xenofobia, se a gente quiser.
E sobre essa ótica, tanto Drácula quanto os marcianos estão no mesmo barco, ou no mesmo disco voador, no caso. Nós vamos ter ampla oportunidade para discutir essa relação complexa que existe entre o orientalismo, o Drácula, os extraterrestres e as bactérias e epidemias. Porque eu pretendo futuramente fazer também um episódio sobre o Drácula e sobre outros contos do Wells. Mas o que me interessa para esse episódio específico é que essas duas obras são, na verdade, uma parte ínfima desse movimento, desse fenômeno da literatura inglesa, que se chama literatura de invasão, que começou em 1871 com a publicação de uma novela hoje esquecida, que se chama A Batalha de Dorking, The Battle of Dorking, e que foi publicada somente um ano depois de a França ter sofrido uma derrota esmagadora na mão da Alemanha. E o que aconteceu é que em 1870, a Alemanha, após ter derrotado a França, anexou a região da Alsácia e a sua capital, a cidade de Estrasburgo. Essa derrota causa um verdadeiro trauma cultural na França e imparcialmente até na Inglaterra. Olha, e julgando pelos relatos da época, parece que foi quase tão ruim quanto o 7-1. E ela vai ser, na verdade, uma das grandes motivadoras do sentimento de revanche que vão iniciar a Primeira Guerra Mundial em 1914, 44 anos depois. Depois da Primeira Guerra, essa região volta a fazer parte da França e depois ela é retomada de novo na Segunda Guerra pelos nazis e ela é anexada mais uma vez à Alemanha. Depois da Segunda Guerra Mundial, a França vai lá e toma a região de volta. E hoje Estrasburgo é parte da França. Então veja que essa brincadeira de ioiô político, esse vai e volta, chega muito perto da gente. Então essas questões de equilíbrio de poder dentro da Europa são questões muito vivas hoje, inclusive com o Brexit. Portanto, a partir de 1870, a Europa, de um modo geral, mas especialmente a França e também a Inglaterra, vivem sobre esse medo de uma ameaça constante, né? Os poderes imperiais disputam espaço para vender os produtos industrializados, para colonizar os países da África, das Américas, da Ásia. E, portanto, isso gera muito atrito. Então, gera essa ambientação de medo, de xenofobia, de rivalidade cultural e de nacionalismo exacerbado que vai levar aos grandes movimentos nazifascistas do século XX. E uma das formas como isso se manifesta é justamente através da literatura de invasão. Nesse período entre 1871, quando foi publicada a Batalha de Dorking, e o início da Primeira Guerra Mundial em 1914, ou seja, nesses 43 anos, mais de 400 romances são publicados sobre esse assunto. E a história, nesses casos, sempre envolve a Inglaterra ser invadida por algum tipo de exército ou força sobrenatural, ou colonizadores de outro planeta, no caso do Wells. E em alguns casos ela vence, em outros casos ela perde, etc. Um outro exemplo desse fenômeno da literatura de invasão é uma obra publicada por William Le Queux, que se chama A Grande Guerra na Inglaterra em 1897, The Great War in England in 1897. E ela foi publicada em 1894, ou seja, a história se ambienta dali a 3 anos. E nesse caso, quem invade a Inglaterra não é a Alemanha, como era no caso da Batalha de Dorking. E nessa obra, a Inglaterra toma uma coça da Alemanha e é não apenas derrotada, mas desmoralizada. No caso da Grande Guerra na Inglaterra, o invasor é a França, que está numa aliança com a Rússia. E a Inglaterra acaba ganhando a guerra com a ajuda da Alemanha. Então vejam que os cenários políticos são super variados. Mas eu mencionei essa obra só por um motivo, que é um dos agentes se chama Duckworth Drew. E ele é considerado a base ficcional de um outro agente que vai nascer um pouco mais de 50 anos depois da pena de Ian Fleming. E esse agente é muito conhecido por um número e por apresentar o seu nome ao contrário, né? Bond, James Bond. 007. Então vejam como essa literatura de invasão rendeu frutos que perduram até hoje, porque a gente continua indo para o cinema assistir filmes do James Bond até hoje. Então, maravilha! Agora que você já sabe que a Guerra dos Mundos faz parte dessa tradição estranha de literatura de invasão, a gente pode voltar para o texto para descobrir do que ele trata. Isso é importante também. A narração da Guerra dos Mundos é feita em primeira pessoa.
Ou seja, é um personagem que participa na ação e que conta pra gente as coisas que ele vê. Ele não é onisciente, ele não sabe o que as pessoas pensam, ele não sabe o que está acontecendo em outros lugares. Essa é exatamente a mesma estratégia narrativa utilizada pela Mary Shelley, tanto no Último Homem quanto no Frankenstein. E é por isso que eu fiquei tirando sarro dela, que o último homem, na verdade, não dá pra gente dizer que ele é o último homem, porque não tem como saber. Ele se acha a última bolachinha do pacote, mas eu mesmo conheço umas 5 ou 6 pessoas que estão na mesma situação que essa. E o texto do Wells vai ser então uma espécie de diário em que esse narrador conta a história da invasão da Terra. Esse narrador não tem nome, o nome dele nunca aparece. Na verdade, ninguém tem nome nessa narrativa, com exceção de um astrônomo, se eu não me engano. Personagens têm nomes genéricos, assim, tipo minha mulher, meu irmão. E a história começa com o narrador sendo convidado para ir até um observatório astronômico em Ottershaw, que fica a uns 40 quilômetros de Londres, porque algumas luzes e explosões foram vistas na superfície de Marte, e isso claramente atraiu a atenção, e então os astrônomos estão ali observando, e ele vai como curioso. Meses depois, um meteoro cai perto da casa do narrador, ele vai lá olhar, com várias outras pessoas e autoridades, inclusive, e descobre um cilindro, que é uma espécie de foguete, do qual já começam a sair os marcianos. E o narrador então descreve os marcianos que estão saindo desse cilindro. Abre aspas. Aqueles que nunca viram um marciano vivo dificilmente podem imaginar o estranho horror da aparência deles. E aí ele vai descrever, nessa ordem, que a boca dos marcianos tem formato de V, que eles não têm sobrancelhas, porque aparentemente essa é uma informação importantíssima, né? Depois, que eles não têm queixo, que a boca fica tremendo sem parar, e que eles têm tentáculos como se fossem medusa, que eles têm uma respiração tumultuosa, porque eles têm dificuldade para respirar na atmosfera da Terra, que é mais densa e mais pesada do que a de Marte. Eles se movimentam com esforço e com dificuldade por causa da maior força gravitacional da Terra. E aí ele se foca nos olhos, que têm uma intensidade extraordinária e são olhos imensos. E aqui eu volto a citar o texto, abre aspas. Os olhos eram, de uma só vez, vitais, intensos, desumanos, aleijados e monstruosos. Havia algo de fungoide na sua pele oleosa marrom e algo indescritivelmente imundo na deliberação atrapalhada de seus movimentos tediosos. Mesmo neste primeiro encontro, à primeira vista, eu fui tomado por medo e nojo. Percebam que não há nada de positivo nessa descrição, né? As palavras são muito fortes e muito carregadas, muito negativas, e as coisas que chamam a atenção são quase que ridículas, né? Ele dá mais atenção ao fato de se tem sobrancelha ou não tem, ao formato da boca e à grossura dos lábios, do que, por exemplo, ao fato de que eles têm tentáculos. Sinceramente, não dá nem para entender se eles são só uma cabecinha com vários tentáculos ou se eles têm um corpo, efetivamente, que nem a gente, não se fala de braços e pernas. Então é uma descrição bastante estranha e a gente já vai voltar a essa situação para refletir um pouco melhor por que essa descrição é tão anômala. Mas se vocês quiserem já ir tentando matutar enquanto eu falo sobre outras coisas, pensem na oleosa pele marrom e na imundície e nos movimentos tediosos e atrapalhados. Nós já vamos voltar a tudo isso. Pois bem, os marcianos deram as caras, mas como eles tiveram dificuldade com a atmosfera da Terra, o primeiro contato deles com a atmosfera, eles voltam para dentro do cilindro. E então, o primeiro comitê se forma, se aproxima do cilindro carregando uma bandeira branca. Porque claramente os marcianos vão entender, né? Todo mundo que já viu um filme de ET na vida sabe que todos os ETs falam inglês, né? O inglês não é chamado de uma língua universal à toa, aparentemente. Aparentemente, o que esse comitê está esperando é que os marcianos venham até eles e peçam, me leve ao seu líder. Fazendo aquele gestinho simpático com a mão, né? Se bem que ele só tem tentáculos, né? Então, no caso, nem levar eles para o líder vai ser necessário, porque os marcianos já pousaram praticamente no lugar certo. Eles se encontram a uns 30 ou 40 quilômetros de Greenwich, que fica a 10 quilômetros do centro de Londres, e hoje é Londres, efetivamente. Greenwich, que talvez te faça pensar no meridiano de Greenwich, que foi estabelecido em 1851 e divide a Terra ao meio. Olha que maravilha!
Não só ele divide a Terra ao meio, como ele é o marco zero temporal, né? Então, até 1986, ele marcou o Greenwich Mean Time, GMT, que também era o zero do relógio. Hoje isso já mudou. Agora, meus queridos, pensem comigo. O mundo é uma bolinha, ele é redondo, desculpem, terraplanistas. E se você pega uma laranjinha bem redondinha, você pode cortar ela em qualquer lugar, se você quiser cortar pelo meio. Não há absolutamente nada que te force a cortar em um ponto específico. E, portanto, você determinar que o meridiano é justamente de Greenwich, que justamente é praticamente Londres, é um ato transparente de profundo imperialismo e completamente, exorbitantemente ideológico. Vejam que esse meridiano vai cortar vários países. Por exemplo, Saragoça, cidade da Espanha. Ou então Ouagadougou, que é a maior cidade e a capital do Burkina Faso. Ou então Accra, capital do Ghana. O meridiano de Greenwich também passa por todas essas cidades. Então ele poderia se chamar o meridiano de Ouagadougou ou o meridiano de Accra. O fato de que a gente decida, ou melhor, o fato de que nos seja imposto utilizar esse nome significa alguma coisa, porque nomes importam. E olha só que coincidência conveniente de todos os lugares do planeta Terra em que a navezinha, ou melhor, o cilindrozinho dos marcianos poderia pousar, vai cair justamente do ladinho do meridiano de Greenwich. Eita, nós, vai ter sorte assim, hein? Tivesse jogado na cena, putz. Tudo bem, o que acontece em seguida? Eles se aproximam com a bandeira branca e os marcianos imediatamente pulverizam toda a comissão com um heat ray, uma espécie de raio laser, um raio de calor, como ele chama. E aí o comitê é pulverizado, as pessoas fogem desesperadamente. Na mesma noite chega o exército, porque o que os marcianos fizeram foi uma declaração de guerra e, portanto, o exército chega e o texto especifica que o exército traz Maxim Guns, isto é, as metralhadoras Maxim, que é um verdadeiro símbolo do colonialismo inglês. Essa é uma arma completamente revolucionária que foi inventada em 1883 e foi aperfeiçoada em 1884. Em 1886, ela já havia sido adotada pelo exército inglês e já estava sendo usada nos territórios colonizados, especialmente na África. Se você já viu Rambo e lembra daquela metralhadora enorme que ele segura e que fica girando, que é um cilindro e que fica rodando enquanto ele atira, essa é a versão mais atual de uma Maxim Gun. A metralhadora de Maxim, ela usava exatamente esse sistema que permitia utilizar a energia do coice da arma quando ela disparou o tiro para recarregá-la. E, portanto, ela podia atirar 600 tiros por minuto, enquanto que uma espingarda de repetição normal atirava 30 por minuto. Ou seja, ela é 20 vezes mais eficiente. Mas ainda assim ela é muito pesada, ela sobreaquece, então você precisava de 4 a 6 homens para operar ela. Ela tinha rodas como se fosse um morteiro e, portanto, ela não era uma metralhadora para um soldado, ela era uma peça de artilharia que o exército utilizava, não exatamente na linha de frente, né? Talvez ele colocasse alguém para evitar que o exército oposto pudesse chegar até a metralhadora de Maxim e você tinha um grupo operando essa metralhadora. O fato é que essa é a ponta da lança da tecnologia militar no momento em que o H.G. Wells está escrevendo. Então, o fato de que o exército chegue trazendo Maxim Guns é muito relevante, porque você vê o melhor que a tecnologia militar terráquea tem para oferecer contra os raio lasers dos marcianos e, claramente, a gente não vai ser páreo. Então, é uma demonstração de que a tecnologia marciana é muito superior à terrestre. Mas o buraco é ainda mais embaixo, porque a metralhadora de Maxim foi um dos elementos tecnológicos mais importantes que permitiram o domínio da Inglaterra sobre a Ásia e a África, e, portanto, ela é um objeto sine qua non na constituição do Império Inglês, que, no seu apogeu, dominou 50% da superfície do planeta. Ele era chamado de o Império em que o Sol nunca se põe, justamente porque quando era escuro em uma parte do Império já era dia na outra e vice-versa. Então essa metralhadora permitiu que o exército britânico lutasse batalhas em grandíssima desvantagem. E eu posso citar aqui o exemplo de um conflito que aconteceu em 1893, ou seja, 4 anos antes da publicação da Guerra dos Mundos, que é a Primeira Guerra de Matabele, no atual Zimbábue, que na época se chamava Rhodesia, por causa do Cecil Rhodes, que era uma das pessoas mais ricas do mundo e que era o investidor
que permitiu que a colonização acontecesse em primeiro lugar. Daí, já que ele fez, botou o nome do país, né? Vejam, os nomes importam. A questão é que em uma das batalhas desse conflito, 700 soldados do Império Britânico, usando 5 metralhadoras de Maxim, enfrentam 5.000 guerreiros matabeles. Ou seja, a proporção é de 1:7. E com frequência essas batalhas se transformariam em verdadeiras carnificinas, em que os ingleses sofriam poucas baixas, mas os exércitos nativos locais sofriam baixas estratosféricas. Esse foi o caso da Guerra Zulu, por exemplo. E eu gostaria de dar um exemplo da potência cultural da metralhadora de Maxim para a mentalidade imperialista inglesa. E esse exemplo vem de um poema cômico, um poema satírico, de um escritor francês naturalizado inglês que se chama Hilaire Belloc. O nome dele é hilário mesmo. E assim, o nome foi muito bem escolhido porque realmente o poeminha é muito divertido. E esse texto se chama The Modern Traveler. Então, O Viajante Moderno foi publicado em 1897, exatamente o mesmo ano da Guerra dos Mundos. Então ela é uma ótima obra de comparação, porque ela vai demonstrar para a gente o mesmo tipo de mentalidade. Ou melhor, ela está tirando o sarro da mentalidade que a gente vai encontrar séria no Wells. Porque o Belloc resolve ridicularizar os relatos de viagens de exploradores ingleses na África, na Ásia. Isso vira um gênero em voga no momento, e todos eles claramente contêm elementos exagerados, são cheios de aventuras e são pouco verossímeis, pouco críveis. E aí o Belloc escreve esse relato das viagens dele na África e os conflitos em que ele se envolveu, enormemente exagerado e ridicularizando. E ele faz isso em versos e com gravuras que são infantis. Ele, inclusive, é autor de um texto para crianças, então o objetivo realmente é infantilizar e ridicularizar. E nós acompanhamos então as aventuras do Mr. Rooter e de dois amigos, o Commander Sin e o Captain Blood. Então vejam, os nomes dos personagens, né? Um é Pecado e o outro é o Capitão Sangue. E há um momento que eles estão na África, são os únicos 3 ingleses e uma caravana de natives, como eles chamam, né? De nativos. E há um conflito e aparentemente eles estão com medo de ser atacados pelos locais que estão sendo explorados por eles. Eu vou ler o texto primeiramente em inglês para a gente pegar o ritmo, a musicalidade do verso. Depois eu tento fazer uma tradução livre aqui no repente. Vamos ver o que bicho dá. We did the thing that he projected. The caravan grew disaffected, and Sin and I consulted. Blood understood the native mind. He said, "We must be firm but kind." A mutiny resulted. I never shall forget the way that Blood upon this awful day preserved us all from death. He stood upon a little mound, cast his lethargic eyes around, and said beneath his breath, "Whatever happens, we have got the Maxim gun, and they have not." He marked them in their rude advance, he hushed their rebel cheers, with one extremely vulgar glance he broke the mutineers. I have a picture in my book of how he quelled them with a look. We shot and hanged a few, and then the rest became devoted men. Nós fizemos o que ele projetou, mas a caravana se enfuriou. E eu conversei com o Sim. Blood entendia a cultura local e disse: devemos ser firmes, mas gentis afinal. O resultado foi um motim. E esquecer eu nunca poderia, como Blood naquele terrível dia nos salvou a todos da morte. Ele estava acima de um pequeno morro, com seus olhos letárgicos procurou socorro e disse por baixo da respiração: o que quer que aconteça, nós temos à mão a metranca de Maxim, e eles não. Ele olhou o grupo rebelde avançar e calou os revoltosos enfim. Com seu olhar bastante vulgar, ele quebrou o motim. Eu tenho a imagem para mostrar de como ele venceu só com olhar. Nós fuzilamos e enforcamos direitinho e quem sobrou virou um cordeirinho. Então, o que aconteceu nessa cena? Os nativos que fazem parte da caravana e que provavelmente estão sendo explorados por 3 colonizadores ingleses se revoltam
E o comandante Blood sobe em um montículo de terra para observar esses revoltosos, que provavelmente são muitíssimo mais numerosos do que os três ingleses, e diz que nós seremos firmes, mas gentis. Então, sempre a combinação imperialista de violência e paternalismo, né? É uma dobradinha que vai aparecer com frequência na literatura e na política e nas ideologias de todo tipo e que existe até hoje, né? E a brilhante conclusão do Blood da historinha é: bom, o que quer que aconteça, não importa, porque nós temos a metralhadora de Maxim e eles não. Então ele simplesmente olha para os revoltosos do lado da metralhadora, e isso é o suficiente para mostrar para os rebeldes que eles não têm a mínima chance. E aí o autor passa a celebrar a coragem do Blood de forma irônica em ter domado a rebelião apenas com o olhar. Claramente ele não fez isso. O que fez isso foi a metralhadora e a ameaça que a metralhadora impõe, né? Aí, só para manter a tradição, depois que o pessoal pacificamente se acalma, eles resolvem fuzilar e pendurar alguns, só para mostrar quem é que manda, né? Eu só fico na dúvida se essa seria a parte do ser firme ou ser gentil. Eu já não estou meio confuso agora. Então, essa pequena anedota de um texto satírico mostra pra gente a importância dessa metralhadora e o quanto essa metralhadora é profundamente ligada ao colonialismo inglês, especialmente na África. Portanto, o fato de que o exército britânico se apresente para combater os marcianos com ela é muito relevante. E lembrem que os marcianos foram descritos como tendo oleosa pele marrom. Ups, que coincidência, né? E vejam que os marcianos estão vindo para o planeta Terra para colonizá-lo, porque eles exploraram demais os recursos do próprio planeta, ele ficou muito árido e tal, e agora eles resolveram vir colonizar a Terra. Então eles também são colonizadores. Ups, que coincidência, né? Ou seja, a gente já começa a perceber que, na verdade, a Guerra dos Mundos trata de uma ansiedade de colonização reversa. Basicamente, o medo é de que venham a fazer conosco aquilo que nós estamos fazendo com eles. E esse discurso de dois pesos e duas medidas existe em política até hoje, né? Basta pensar nos Estados Unidos, né? O que os outros fazem com a gente é terrorismo, mas o que a gente faz com eles aí é defesa nacional. Mas continuando, nós não sabemos o que acontece. O narrador sai de lá e aluga uma carroça para levar a sua esposa até a casa da prima. Nada como fugir de marcianos usando uma carroça. Quando a esposa já está em segurança e ele está voltando, começa uma tempestade de raios, de energia elétrica, assim. E aí o narrador vai ver pela primeira vez o que ele vai chamar de fighting machines dos marcianos. Então, basicamente, os marcianos construíram um Megazord, né? Tipo um robozão gigante, que tem três pernas, ele é um tripod. Não um iPod, um tripod mesmo. E que caminha com essas três pernas e tem dois tentáculos e duas armas. O Heat Ray, o raio de calor, o raio laser, que a gente já viu em ação antes. E a outra arma é o que ele chama de Black Smoke, que basicamente é uma arma química de alguma natureza e é uma nuvem densa de neblina preta que o robô dos marcianos expele e que é muito densa, portanto ela fica mais próxima do chão, então você consegue escapar dela subindo numa árvore ou indo para o segundo, terceiro andar de uma casa. E quando não só seres humanos, mas também animais respiram essa fumaça, eles morrem quase que instantaneamente. No entanto, quando ela entra em contato com a água, ela se desativa e se transforma em uma poeira cinza. Então, os marcianos evitam se intoxicar com a própria arma química, né? Borrifando água em cima da nuvem e dela se transforma em poeira, quando eles têm que passar pela nuvem. A crítica nota muitas vezes que esse é um pré-anúncio do tipo de pesquisa e do tipo de ansiedade que existia com os novos desenvolvimentos científicos da época aplicados à indústria militar. A Primeira Guerra Mundial é o primeiro conflito industrial da humanidade. Ela é a guerra que mudou todas as guerras. E uma das enormes inovações que a Primeira Guerra Mundial vai trazer é justamente o uso de armas químicas, o gás mostarda especialmente.
Então, parte da crítica analisa essa nuvem como um pré-anúncio do que está por vir na Primeira Guerra Mundial. E eles estão certos, esse é um ótimo argumento. No entanto, com frequência a crítica esquece que a teoria hegemônica que explicava doenças e epidemias até o século XIX era a teoria dos miasmas, e essa teoria sobreviveu inclusive depois da virada do século XX. E o que são miasmas? São fumaças venenosas, odores pútridos que vão gerar doenças. E, portanto, essa fumaça negra também é um tipo de guerra biológica. E ela está certamente invocando esse tipo de símbolo médico, patológico. E é assim que o público do Wells interpretaria isso, porque eles ainda não tiveram contato com o gás mostarda. Vai levar 17 anos para que isso aconteça. Então, do ponto de vista do leitor da época, as armas químicas eram uma hipótese, uma possibilidade futura, enquanto que os miasmas eram uma realidade. E agora nós já conhecemos duas das três armas do arsenal dos marcianos. A primeira é o raio laser, uma grande vantagem tecnológica que está para os ingleses da mesma forma que a metralhadora de Maxim está dos ingleses para com os colonizados. A segunda arma é, ao mesmo tempo, uma arma química e uma arma biológica. Hoje, nós que vivemos há mais de 120 anos depois da publicação dessa obra, tendemos a enfatizar mais o lado das armas químicas, mas o leitor da época, que não conheceu ainda essas novas tecnologias, tendia a enfatizar o contrário, a arma biológica, a epidemia, a doença. E aqui a gente tem que lembrar que o processo de expansão europeia só foi efetivamente possível por causa das doenças. E aqui eu vou ter que discutir um conceito cunhado por um historiador dos Estados Unidos chamado Alfred Crosby, nos anos 70, quando ele publicou um livro chamado The Columbian Exchange, A Troca Colombiana. O livro é de 1972. E essa obra ela é profundamente sagaz e criativa, e o Crosby reacessa a expansão europeia nas Américas sob o olhar da ecologia e da biologia. E ele demonstra o papel fundamental, essencial, sine qua non, que as epidemias tiveram nesse movimento de expansão. O Colombo não foi o primeiro a chegar nas Américas. Há, por exemplo, ensediamentos vikings no Labrador, no Canadá. Os vikings, partindo da Islândia, foram até a Groenlândia, que se chama Greenland por um motivo, né? Ela era verde. E de lá, eventualmente, eles navegam até o Canadá, o que eles chamam de Vinland. E isso é descrito nas sagas nórdicas. Mas ninguém nunca tinha levado muito a sério essas sagas, porque elas são textos literários, mitológicos, etc. Até que, nos anos 60, eu acredito, se encontraram 2 incendiamentos vikings no Labrador. Então a gente tem resquícios arqueológicos de vikings nas Américas e eles ficaram lá o tempo suficiente para construir pequenos vilarejos, antes de serem exterminados pelos indígenas. Então, o Colombo não foi o primeiro, e há várias outras hipóteses de que pessoas teriam vindo da costa da África ou então do Pacífico. Já foram feitos experimentos de arqueologia experimental em que eles fizeram essas viagens com barcos construídos com materiais e com técnicas que estavam à disposição das pessoas em tempos pré-colombianos, e é possível fazer essas viagens. A probabilidade de morrer é bastante grande, mas é possível, mesmo sem a ajuda dos deuses astronautas. A questão essencial da troca colombiana é que o ponto fundamental sobre a vinda de Colombo não é que ele foi o primeiro nessa nossa fascinação do complexo de Big Bang. O ponto é que, a partir desse momento, se reunificam 2 grandes pedaços de território que estavam isolados há milhões e milhões e milhões de anos. E que, portanto, tinham desenvolvido fauna e flora completamente diferentes. E a mesma coisa vai ser verdadeira para a Austrália um pouco depois. Nós estamos falando de pelo menos 3 biosferas, se a gente quiser. O velho continente, o novo mundo e depois, um pouquinho mais tarde, a Austrália, que possuem sistemas ecológicos de fauna e flora completamente diferentes entre si. E as doenças, meus queridos, são parte da natureza. As bactérias também são animaizinhos, só que são tão diminutos que não dá para ver a olho nu. Mas a microbiologia não é menos biologia por ser micro.
Bactérias e vírus são parte da natureza e eles estão sim imersos também no ecossistema. E é por isso que, a partir do momento em que se estabelece o contato e esse fluxo contínuo de ir e vir entre velho mundo e novo mundo, esses sistemas vão se reorganizar radicalmente. E esse fenômeno da troca colombiana, que transcende, vai muito além do que o Colombo sequer jamais imaginou nos seus sonhos mais kafkianos. A troca colombiana é um processo que iniciou a partir do primeiro contato, mas que envolveu centenas de milhares de pessoas e que perdurou durante séculos, até encontrar um ponto de equilíbrio. E a questão é que quando os europeus passam a vir para as Américas, eles trazem consigo as suas doenças. E como os indígenas das Américas não estão habituados e não têm um sistema imunológico preparado para lidar com esses novos micro-organismos, eles sucumbem como moscas, efetivamente. Esse é justamente o problema com o corona, não é? Ele é um vírus novo e, portanto, ninguém está preparado para ele. Agora pensem que os europeus trouxeram consigo não uma doença ou duas, mas dezenas. Eu preparei uma pequena lista para ler aqui para vocês, com a vossa licença. Peste, catapora, cólera, difteria, gonorreia, gripe, lepra, malária, sarampo, cachumba, coqueluche, rubéola, escarlatina, varíola, tuberculose, febre tifoide, tifo, bolba e febre amarela. Todas essas foram doenças que foram trazidas pelos europeus às Américas. Em troca, eles receberam a doença de Chagas, vai Brasil! A pinta e talvez a sífilis. Isso a gente não tem certeza qual é a origem da sífilis, é disputado. Mas vejam que a troca é algo injusta, né? E a gente vai discutir o porquê esse é o caso, porque a troca colombiana é um fenômeno extremamente complexo. E isso acontece não apenas com doenças, mas com fauna e com flora. Os europeus trazem cavalos e gado e porcos e galinhas e gatos e cachorros, ovelhas e etc., que se tornam muitas vezes espécies invasoras e que destroem de dentro o ecossistema das Américas. E a mesma coisa vai acontecer com várias plantas e arbustos e frutas e vegetais e etc. E eles vão levar de volta para a Europa coisas como as batatas, o tomate, que são a base da cozinha europeia de praticamente todas as nacionalidades, né? Sim, meus queridos, o tomate até então, em Nápoles não tinha espaguete, mas espaguete al sugo, qua a Nápoles, ma che cazzo ne facciamo, senza i pomodori, ma... Não tinha essa beleza toda da tarantela lá por lá não, porque não tinha tomate, só lamentes. Outra coisa que eles vão levar, por exemplo, é a chincona, que eu mencionei em outros episódios, porque ele foi, durante séculos, o medicamento mais eficaz contra a malária. É de lá que é extraído o quinino, o irmão ou o primo da cloroquina, que tem atraído tanta atenção de presidentes aí ao redor do mundo. Então percebam que um processo histórico que começou lá em 1492 reverbera até hoje, inclusive na Casa Branca e no Palácio Planalto. Quem diria, hein, seu Colombo? Nossa Senhora! Eu vou discutir em outros episódios com mais detalhes a troca colombiana. O que a gente tem que pensar agora é que as doenças chegam nas Américas e depois na Austrália, na Nova Zelândia, nas ilhas do Pacífico, todas ao mesmo tempo, meus queridos. Imagine o que você ter uma pandemia de 16 doenças ao mesmo tempo. E a população não está preparada para nenhuma delas. E é por isso que esse tipo de epidemia é chamada pelos epidemiologistas de Virgin Soil Epidemics. São epidemias de terra virgem. E nesses casos, tipicamente, a taxa de mortalidade é muito maior, porque todas as pessoas ficam doentes ao mesmo tempo. E aí o que acontece? Você tem um colapso não apenas do sistema de saúde, né? Porque naquele momento não é organizado dessa forma, mas de toda a sociedade. Porque você não tem alguém para produzir comida, você não tem alguém para cuidar dos doentes, para buscar água. Então as pessoas começam a morrer das coisas mais bobas, como desidratação. Só para vocês terem uma ideia, eu vou usar estimativas de história demográfica exclusivamente do México. A população nativa do México, astecas e várias outras etnias também, totalizava algo em torno de 22 milhões de pessoas em torno de 1500. Entre 1520 e 1545, essa população já caiu 8 milhões e passou a ser de 16 a 14. Ou seja, 30% mais ou menos da população já pereceu, principalmente de varíola. Em torno de 1545 começa uma nova pandemia que em asteca é chamado de Cocoliztli,
que a gente não tem muita certeza do que é, mas se imagina que seja algum tipo de febre hemorrágica, estilo ebola. Provavelmente, na verdade, se tratava de várias doenças e várias epidemias agindo ao mesmo tempo. A questão é que, nesse espaço de 31 anos, essa população que estava entre 14 e 16 milhões cai para 2 milhões e, subsequentemente, ela vai cair ainda mais. Ou seja, em cerca de 60 ou 70 anos, a população cai de praticamente 22 milhões para um pouco mais do que 1. O que significa que 95,5% da população desapareceu em menos de um século. Se isso não é o apocalipse, eu não sei o que a palavra quer dizer, porque me parece ser um excelente candidato. Poxa, Áureo, tudo isso é muito interessante, mas o que tem a ver com a Guerra dos Mundos? Bom, como eu disse, a troca colombiana é um processo infinitamente complexo e que merece ser discutido em outros episódios. Por agora, ela é relevante por dois motivos. O primeiro é a terceira arma de combate dos marcianos. Nós já vimos o raio laser, nós já vimos a nuvem venenosa, mas existe uma terceira arma que eles talvez tenham trazido acidentalmente, inclusive, que é a Red Weed, a erva daninha vermelha. E ela é uma planta que vem de Marte e prolifera estrondosamente quando ela entra em contato com água, ela se reproduz numa taxa astronômica e cobre os rios e canais inteirinhos. O narrador até tenta comer a erva em um determinado momento, mas tem um gosto metálico e ele não resolve não continuar. Porque se tem uma coisa que você vai fazer quando você vê uma planta de Marte, você fala, eu vou comer um pedacinho, né? Claro, primeira coisa que te passa na cabeça. E essa planta cobre não apenas todos os rios da história, depois de um determinado momento, como ela é responsável por dar a coloração vermelha para o planeta Marte. Então ele seria coberto inteiramente dessa planta ou de outras plantas que também são vermelhas. Então vejam que aqui, novamente, o Wells está criando um paralelo entre a invasão marciana e a colonização do mundo conduzida pela Europa desde o século XVI. O raio laser é o equivalente da tecnologia superior. No caso do século XIX seria a metralhadora de Maxim, mas no caso dos espanhóis na América, Cortés, Pizarro e etc., seriam as armas de ferro, pistolas, mas especialmente os cavalos. A nuvem de fumaça é um equivalente dos miasmas, que nós discutimos lá no episódio número 2, e que são todo esse coquetel de doenças que são os maiores responsáveis por terem dizimado a população indígena das Américas e dos outros lugares do mundo, mas não da Índia, por exemplo. Por quê? Porque eles estavam dentro do mesmo sistema, eles resistiam a essas doenças, né? Então a Índia foi colonizada, assim como os outros países, mas eles não sofreram desse problema específico. E por fim, a Red Weed é uma equivalente de todas essas espécies invasoras que tomaram e efetivamente devastaram os ecossistemas dos novos mundos. Porque mesmo produtos como o café, que a gente pode imaginar hoje como intrinsecamente brasileiros, na verdade vieram de outros lugares do mundo. São frutos da troca colombiana. Então vejam como esse fenômeno não só reorganizou a economia, a política, a sociedade e a cultura, ele reorganizou a biologia terrestre. A troca colombiana é um dos fenômenos mais importantes na história da humanidade. E ela não tem praticamente nada a ver com o Colombo, embora ele que deu o nome. E ela não foi um evento que durou um aninho, ela é um evento que se estendeu, ela é um processo, na verdade. E agora, finalmente, meus queridos, nós nos aproximamos do gran finale. Porque o meu objetivo desde o início, com com todos esses parênteses e discussão paralela atrás de discussão paralela, era finalmente chegar à colonização da Tasmânia. Sim, meus queridos, a colonização da Tasmânia, a casa do do Tasmania, para quem era criança nos anos 90 igual eu, é essencial para a gente entender a Guerra dos Mundos. Essa é a beleza da história e da literatura. Porque a Tasmânia é uma ilha próxima à Austrália, que já continha seres humanos há cerca de 40 mil anos atrás, mas esses grupos perderam o contato com o continente em torno de 6.000 antes da Era Comum. Ou seja, eles ficaram lá isolados na Tasmânia até 1803, quando começa a colonização inglesa. O grupo étnico que habitava a Tasmânia se chama os Palawa, às vezes também chamados de Pacana.
E o tamanho dessa população ainda é uma questão em debate entre historiadores da demografia. As menores estimativas ficam na margem de 3.000 a 5.000 indivíduos, as maiores na faixa dos 12.000 a 15.000, em 1803, momento em que chegam os ingleses. O mesmo processo que aconteceu na América em 1500 vai se dar, portanto, em 1800 na Tasmânia. E, portanto, em 1835 só sobravam 400 Palaui vivos. Ou seja, segundo a estimativa mais conservadora, isso é, 1/6 ou 1/7 da população original estava vivo 30 anos depois. Pelas estimativas mais amplas, isso seria 1/20 praticamente da população original. Moral da história, morreu muita gente. Essa data de 1835 é importante porque esse é o momento em que o governo inglês decide que os aborígenes, como eles gostam de chamá-los, ou sejam, esses 400 sobreviventes, vão morar em campos de concentração. Olha que nome curioso, né? Em que eles concentrariam toda a população. Esse nome já é um super red flag. É uma bandeirinha vermelha, ó, warning, warning, a sirene está aqui, system failure, system failure. Esses campos não necessariamente são campos de extermínio, que são a imagem que campos de concentração trazem a gente. A gente imediatamente pensa em Auschwitz. A ideia não é exatamente essa, mas ela também não é tão distante. Porque, claramente, esses campos de concentração não são nenhuma colônia de férias. E a prova disso é que 12 anos depois de eles tomarem essa decisão, só 47 dos 400 ainda estão vivos. E na década de 60, somente 4 delas ainda estão vivas. E a última delas a falecer vai ser uma senhora chamada Fanny Cochrane Smith. Veja só o nome dela, Smith. Certamente deve ser um nome tradicional da Tasmânia. Ela falece em 1905. E ela é a última dos Palau a pertencer ao grupo étnico pré-contato. Os Palau ainda existem, ainda são uma população bastante pequena, mas que se miscigenou com as populações inglesas, né? Mas a língua, por exemplo, se perdeu e nós temos poucas listas de palavras, há linguistas que trabalham tentando reconstituir alguns elementos da língua. E há um número considerável de historiadores que propõem que a colonização da Tasmânia efetivamente foi um projeto genocida. O genocídio é um tipo específico de limpeza étnica. Nem toda vez que um grupo inteiro é exterminado, isso configura um genocídio, porque ele é um termo jurídico técnico e um genocídio ele tem que ser projetado e burocratizado, documentado. Então, há diversos eventos de limpeza étnica ao longo de toda a história, da antiguidade à contemporaneidade, mas nem todos eles são genocídios. No caso da Tasmânia, as políticas da Inglaterra parecem ter sido criadas deliberadamente, ou pelo menos essa é a interpretação de vários historiadores. O que isso tem a ver com a Guerra dos Mundos? Bom, o Wells certa vez declarou que a ideia do livro veio com uma conversa que ele teve com o irmão, em que eles se perguntaram: poxa, e se os marcianos existissem e fizessem com o planeta Terra a mesma coisa que a Inglaterra fez com a Tasmânia? E essa teria sido a faísca que acendeu na imaginação do Wells a fogueira cujo resultado foi a Guerra dos Mundos. Então essa era a peça que faltava no nosso quebra-cabeça para poder bater o martelo e realmente chegar à conclusão de que esse romance, na verdade, trata dos medos de colonização reversa. Vejam, a Inglaterra é uma ilha, assim como a Tasmânia. Os marcianos invadem a Inglaterra com o objetivo de colonizá-la e explorá-la, exatamente como os ingleses na Tasmânia. Os marcianos lutam com duas armas, tecnologia avançada e doenças. Os europeus colonizam a América e a Tasmânia e a Austrália com uma enorme ajuda das doenças e com alguma ajuda da sua tecnologia superior. Os marcianos trazem, talvez acidentalmente, uma erva daninha, enquanto que a Europa alterou todo o ecossistema do globo entre 1500 dias de hoje. Os paralelos são claros e eles vão ainda mais além. Porque lembrem como o sentimento que o narrador teve ao ver os marcianos emergirem da nave era um sentimento de medo e nojo,
que é muito parecido com o que a gente lê em muitos dos textos imperialistas por aí, nos textos em que se falam dos primeiros contatos com os povos nativos. Lembrem da pele oleosa e marrom dos marcianos e o simples fato de eles focarem tanto a cor da pele. Cara, tu não sabe nem se o bicho tem braço ou perna e estão me falando de cor de pele. Isso demonstra esse interesse guiado do olhar. E eu não mencionei aqui anteriormente, mas o narrador, em certo momento, percebe que os marcianos, na verdade, planejam se alimentar dos seres humanos. Então, eles são canibais de alguma medida, porque eles não são seres humanos, então não é canibalismo. Mas essa é justamente a imagem que se cria do selvagem, né? Do aborígene, do incivilizado. E, portanto, é muito claro que os marcianos são, ao mesmo tempo, os ingleses, os europeus e o seu processo de expansão e colonização, mas eles também são os colonizados que agora estão por cima da carne seca. Agora é a hora da revanche. Agora vocês vão ver e vocês vão comer o pão que o diabo amassou. Basicamente, a Guerra dos Mundos nos dá ambas as possibilidades, ambas as interpretações ao mesmo tempo. E essa angústia da colonização reversa é uma pedra fundamental sobre a qual se estrutura esse texto. E não só ele, pensem em todas as outras ficções que envolvem alienígenas e vocês vão perceber que isso é, na realidade, um lugar comum de todo esse gênero. Mas não se preocupe, porque nós vamos falar mais do assunto. Para terminar, a Inglaterra vence a Guerra dos Mundos. Claro que ela vence, mas ela vence sem querer. Porque em um determinado momento, quando parece que está tudo perdido, os marcianos ficam doentes e morrem. Por quê? Porque as bactérias da atmosfera da Terra, que são inofensivas para os seres humanos e para a nossa fauna e flora, na verdade atacam eles. Então, quando a gente menos esperava, o mais microscópico dos nossos soldados comandou um ataque heróico que extermina a meia dúzia de marcianos que estão invadindo Londres e destrói, inclusive, a Red Weed, a erva vermelha. E aí tudo termina bem, nós temos um final feliz, né, meus queridos? Que maravilha! Pena que na Tasmânia e nas Américas não teve germe lá para combater os europeus, não. Lá deu ruim mesmo, deu caô, deu chubum. E por hoje é só, senhoras e senhores, porque esse episódio já deve estar com 2 horas e 47. E chega também que eu já tô cansado desses ET do Wells aí, são muito sem graça. Bom mesmo era a Xuxa, que chegava no disco voador e impactava, pun intended, as crianças todas aí e lutava contra o baixo astral ainda, olha só. E como sempre, antes da gente encerrar, meu querido e minha querida, se você gosta do Literatura Viral, recomende ele para seus amigos, compartilhe ele nas suas mídias, eu sei que a gente escuta isso o tempo inteiro, mas o Literatura Viral não é uma empresa, ele é um maluco que gasta uma parte enorme do seu tempo fazendo isso aqui e ainda mete a namorada no meio da furada também e que não ganha um tostão com isso aqui, muito pelo contrário. Então a sua ajuda é muito bem-vinda e ela realmente faz a diferença. E eu tenho ainda um último recadinho para vocês, senhoras e senhores, porque se você ouviu 17 episódios do Literatura Viral, certamente você gosta de literatura, porque eu acho que o número de pessoas que gostam de epidemia não deve ser muito grande, né? E se você fala inglês no nível intermediário ou até avançado e quer praticar e estudar literatura ao mesmo tempo, talvez você se interesse pelos grupos de leituras em inglês que a Ana Carolina Torquato, que é mestre pela Universidade de Sheffield, na Inglaterra, e é doutora pela Universidade Federal do Paraná, além de ser uma deusa, oferece pela internet. Então, se você quer ao mesmo tempo estudar literatura inglesa, mas não só, e melhorar o seu inglês, contate a Aninha no Instagram, Nina Torquato, porque eu tenho certeza que vai ser uma experiência e tanto. Eu vou deixar o perfil dela linkado aqui na descrição do episódio. E no próximo episódio, pela primeira vez, nós vamos ter uma colaboração aqui no Literatura Viral. Eu convidei a Juliana, do Clássica Sem Classe, para me ajudar a discutir um texto que eu acho brilhante, uma obra incrível da literatura estadunidense, Seus Olhos Viam Deus, Their Eyes Were Watching God, de Zora Neale Hurston, 1937. Até a próxima, senhoras e senhores.